Nós estamos numa série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Nós já falamos sobre paternidade espiritual, quando nós vimos que Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso que estás nos céus. Depois nós vimos sobre adoração a Deus, porque Jesus continua a oração dizendo santificado seja o vosso nome. E hoje nós vamos falar sobre reino de Deus, porque Jesus ele continua a oração dizendo venha a nós o teu reino. O que é reino de Deus? Muitos cristãos têm dificuldade de viver a vida cristã e muitos têm dificuldade de entender o que é verdadeiro cristianismo, porque não entendem o que foi a vinda de Jesus e o que é reino de Deus. Sabe, o que Deus fez nessa terra através de Jesus foi simplesmente um processo conhecido por nós chamado colonização. Nós conhecemos bem porque somos brasileiros e fomos colonizados pelo reino de Portugal. E o que acontece numa colonização? Um reino, um rei envia o seu filho, o príncipe no reino, para ser rei naquela terra em que ele quer dominar. Então, o reino de um determinado local domina outro território, trazendo a sua cultura, o seu poder, trazendo o seu brasão, trazendo o seu nome, trazendo tudo aquilo que envolve o reino para aquele território. Isso é colonização. É um domínio de um território, de uma nação sobre outra. E foi isso que Deus fez nessa terra. Adão, o primeiro homem, ele vivia em plena harmonia com Deus, mas ele caiu, ele pecou. Ele declarou independência ao reino de Deus. Então, ele perdeu o domínio sobre a terra. A terra se tornou inimiga do homem. E Deus, para restituir toda a humanidade, restituir tudo à humanidade, refazer todas as coisas, ele colonizou a terra através do seu príncipe, do seu unigênito, Jesus. Veio a essa terra como rei de um governo, de um reino invisível que dominaria tudo com a sua cultura, com o seu poder e com a sua glória, restituindo todas as coisas para o ser humano, levando o ser humano que seguisse a esse reino ao céu, a sede do governo, para viver em bondade, justiça e glória no reino dos céus. Isso é maravilhoso demais. Esse processo de colonização é o cerne da mensagem de Jesus. E nós temos dificuldade de compreender isso porque nós vivemos em democracia. E uma democracia, em muitas situações, é oposta a um reino, a uma monarquia. Numa democracia, todo poder, todo governo emana do povo, como está no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Mas num reino, numa monarquia, não. Tudo é do rei. Ele é dono de tudo, ele governa sobre tudo, tudo é dele e tudo é para ele. E um rei mau é uma tragédia para uma nação. Um rei bom é a glória de uma nação. Nós temos dificuldade de gostar de autoritarismo, de governo, de reino por uma pessoa, porque a humanidade teve péssimas experiências com isso e nós não queremos isso. Mas sabe, o reino de Deus é governado por um rei que é amor, é puro amor, que é paz, é justiça e amor. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías, profetizando acerca da vinda de Jesus, ele fala exatamente isso. Ele diz, porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o reino, o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Já pensou você ser governado, dominado por um reino assim, por um rei assim? Pois é, isso é cristianismo. Isso é a vida cristã, isso é a vida com Deus. E existe uma passagem na Bíblia, lá em Lucas 18, que ilustra muito bem isso que nós estamos falando aqui. Diz que um jovem rico parou Jesus e disse, Jesus, bom mestre, sabe, eu sigo toda a lei de Deus desde pequeno e agora eu quero te seguir. Deixa eu te seguir. Jesus disse para ele, você quer me seguir? Então pega todos os bens, tudo que você tem, dá aos pobres e então me segue. Jesus disse isso porque sabia que aquele jovem era muito rico e sabia onde estava o seu ponto fraco, onde estava o seu coração. E a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu, virou as costas e foi embora. Vou traduzir isso
a respeito de reino de Deus. Jesus estava dizendo para aquele jovem: você quer me seguir? Você quer ser membro do meu reino? Um reino não é uma democracia. Tudo que é seu passa a ser meu, o seu rei. Já que você quer entrar no meu reino e tudo que é seu passa a ser meu, então você pega tudo que agora é meu e entrega aos pobres. Então me segue. Aquele jovem então se arrependeu de fazer parte do reino de Deus. Por isso que nós cristãos temos uma enorme responsabilidade para com esse mundo. O apóstolo Paulo disse, lá em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Nós somos embaixadores, nós somos representantes do reino de Deus. Então nós temos que espalhar a cultura do amor, da gratidão, da graça para a terra em que nós estamos. Nós somos espalhadores da cultura do reino de Deus nessa terra. Sabe? Não tem como você ter dois governos dentro do mesmo território. Não tem como você governar a sua vida e Deus governar a sua vida, e Jesus governar a sua vida. Ou você governa ou ele governa. Os dois de uma vez não dá. É conflito, é guerra. E ele é o príncipe da paz. Ele não quer guerra. Se você não quer seguir, se você não quer ser governado por ele, ele deixa. E você simplesmente é governado pela sua própria vida. E a consequência disso é como foi com Adão. É morte. É crise. Adão, lá no jardim do Éden, ele e Eva, quando comeram daquele fruto, é como se eles estivessem declarando independência ou morte. E Deus diz, independência ou morte não. Independência e morte. E a partir dali, o homem passou a morrer, espiritualmente e fisicamente. Mas o apóstolo Paulo, ele diz da vitória de Jesus sobre a morte. Falando sobre Cristo, a vinda de Cristo, ele diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele zomba da morte através da vinda de Jesus, dele ter vencido a morte, ressuscitado ao terceiro dia e prometer que nós seremos ressuscitados com ele na sua segunda vinda. Essa é a glória do reino. É nós podermos viver nessa terra anunciando a chegada de um reino de Deus e anunciando ao mundo que nós, seguindo esse reino, viveremos para sempre na sede do governo, num reino eterno de paz, justiça, igualdade, amor, onde não haverá tristeza, dor, choro, pranto, pandemia, epidemia, nem nada. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa crença. E hoje eu quero te fazer essa pergunta. Você vai continuar orando a Deus, venha o teu reino? Você aceita que ele governe a sua vida? Que tudo que é teu passe a ser do governo? Que as suas decisões, o seu modo de falar, agir, pensar, seja conforme o reino dele? Eu te faço esse convite. Estar debaixo dessa autoridade é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. A obediência a Deus, seguir o reino de Deus, é o que nos faz verdadeiramente prósperos nessa terra. Nós somos escravos da esperança. Que Deus te abençoe nesse dia. Que essa palavra penetre a sua mente, alma, coração. Que você viva debaixo dessa palavra, sabendo que todas as suas ações devem ser condizentes com o governo, o reino de Deus. Que a sua vida seja verdadeiramente governada por Jesus, para que você viva uma vida feliz, próspera e abençoadíssima nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.